Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Lucas Brandão, sou do time de distribuição de fundos de investimento da XP Inc. E tenho o prazer de receber hoje Danilo Gabriel, gestor de alocação da XP Asset, dos fundos de fundos, fundos indexados, e o Fabiano Sintra, que é o nosso responsável pela parte de parcerias com as grandes gestoras globais. O nosso papo hoje vai ser sobre o mercado lá fora. A gente vai falar, o tema da palestra hoje é Trend Internacional, os bons ventos que vêm de fora do país. Então, sem mais delongas, eu vou pedir a gentileza para os nossos palestrantes se apresentarem rapidamente. Então, primeiro, Danilo. Danilo, você se apresenta para a gente em 30 segundos. Quem é Danilo Gabriel? Claro. Meu nome é Danilo, eu sou o gestor responsável pelas famílias de alocação indexados aqui da XP Asset, basicamente a família Trend, a família Selection, a família DNA, entre outras linhas que a gente tem aqui dentro da Asset. Estou na XP já tem quase 3 anos e foi junto com o resto do time de distribuição de produtos, foi um dos pais da família Trend e muito feliz de estar participando aqui hoje com vocês. Legal, Danilo. E Fabiano Sintra, o cara que está na capa de todos os jornais falando de alocação internacional. Fabiano, se apresenta para a gente em 30 segundos, por favor. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, um privilégio. Eu trabalho com fundos internacionais, faço parte aqui da área de fundos da XP e busco promover a democratização dos fundos internacionais para os brasileiros. Não tem segredo, é só questão de construir essa ponte. Muito legal, Fabiano. Um dos principais pautas que permearam principalmente o primeiro dia das Expert Sessions e das Learning Sessions dessa Expert 2020 é a questão, e que foi até muito bem evidenciado pelo Ray Dalio, que é um mito gestor do maior hedge fund do mundo, e que é algo que permeia bastante o mundo que a gente vive, que é a necessidade de diversificar os nossos investimentos, diversificar onde a gente aloca os nossos recursos. Acho que no mundo com as fronteiras fechadas que a gente vê hoje, com problemas globais e que tem gerado respostas nacionais, muitas coordenadas, outras não tão coordenadas assim, mas no mundo com fronteiras fechadas e que os países se voltam para dentro, a gente acredita que a gente precisa fazer exatamente o oposto com as nossas carteiras de investimento. A gente precisa olhar para o mundo. Ontem foi perguntado na Expert, eu lembro que o Furla estava mencionando isso com a Mônica Iose, que é o seguinte: qual o princípio que o investidor brasileiro vê para os próximos meses? E a resposta ganhadora dessa pergunta, acho que foi uma única resposta, que é os riscos políticos do Brasil. Para nós é cada vez mais claro que para a gente buscar retorno consistente de longo prazo é preciso pensar além das nossas fronteiras. Para isso, eu queria perguntar para o Fabiano qual que é a sua opinião quanto a isso como analista e qual a opinião da XP em relação a esse movimento. Tá bem. Bom, a minha opinião pessoal é que, independente de Covid, com Covid, sem Covid, com crise política, sem crise política, diversificar é crucial. E diversificar não significa abdicar de bons retornos, né? De você dividir em várias caixinhas e abdicar de retorno por conta disso. Não é isso. O próprio Ray Dalio mostrou na palestra dele o que a ciência diz sobre alocar em diferentes fontes de retorno. O benefício que você tem de explorar diferentes fontes que são pouco correlacionadas entre si. Então, como você bem mencionou, Lucas, investir fora do Brasil não é uma questão de opcionalidade, é uma questão de necessidade. Independente do coronavírus, faz sentido e é saudável para a carteira. A XP já vinha se movimentando nessa direção de trazer bons temas internacionais nos últimos anos, na medida que se observava uma queda estrutural de juros no Brasil, os investidores estavam buscando e continuam buscando novas possibilidades para melhorar a rentabilidade da carteira e muitas dessas respostas estavam fora do Brasil. Agora, com a pandemia, que assolou os mercados no primeiro semestre, esse cenário está ainda mais claro, né?
os bons ventos vêm de fora, na opinião da XP, acho que é o tema da palestra de hoje. E nesse novo contexto que se instaurou de uma maneira tão rápida, né, exigiu respostas rápidas dos nossos governos pelo mundo, dos bancos centrais, também exige uma resposta ágil do ponto de vista de alocação, do ponto de vista de investimentos. Olhando para frente, aqui na XP, nós vemos esses bons ventos vindo de fora do Brasil, as oportunidades estão mais claras no exterior, tá? E hoje, se fizessem essa pergunta para mim, Brandão, de qual que é o maior risco que eu identifico atualmente, para mim, o maior risco é investir apenas no Brasil. É ficar torcedor de um cenário, torcedor de um índice, e a gente não precisa. A gente não precisa ficar limitado. Existem múltiplas opções, boas opções fora do Brasil. Vocês viram o Ray Dalio abrindo a Expo de 2020, uma das maiores gestoras do mundo, assim como a Bridgewater, a XP trouxe aqui para o Brasil muitas outras, como a Wellington, Morgan Stanley, AXA e muitas outras gestoras. Então, são estratégias cobiçadas no mundo todo e que agora estão disponíveis aqui. Então, é uma conversa, primeiro de tudo, de boas oportunidades. É possível investir em reais, não necessariamente precisa investir com exposição cambial, e esses fundos, pelo fato deles explorarem águas internacionais, eles trazem muita liquidez também. Então, boas oportunidades, diversificação e liquidez, eu acho que são temas que a XP preza, são temas, são pontos centrais em que a XP comunica para os nossos assessores, para os nossos investidores, e a XP tem se posicionado, Lucas, de maneira clara, de maneira explícita, sobre a visão no exterior. Essas aqui são as carteiras recomendadas da XP para o mês vigente, então para o mês de julho, né? E aqui chama muita atenção essa parcela vermelha, essa parcela rosa, né? Que é o percentual das carteiras alocadas fora do Brasil. Então veja que o que a XP indica como carteira recomendada não é 1% para cá, 2% para lá fora do Brasil. É uma parcela substancial da carteira explorando fontes de retorno no exterior. Concordo que esse cenário ele se transformou bastante nos últimos meses, né? Como mencionei também, os bancos centrais tiveram que ser ágeis do ponto de vista de investimento também. Então, a pergunta que eu deixo para os nossos espectadores, Lucas, o seu portfólio precisa de uma revisão? Ele está comunicando com esse novo contexto que a gente está vivendo, de cenário político, econômico no Brasil e no mundo? Ele está mais próximo daquele velho mundo em que se tinha 1, 2% fora do Brasil? Ou ele já está modernizado, mais próximo dessas parcelas que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, explorando essas fontes de retorno fora do Brasil? Então, nesse sentido, a mensagem que a XP direciona é o que rege a gente aqui. Eu falei no começo de construir essa ponte para o brasileiro acessar o mundo, né? Acessar os melhores fundos que estão disponíveis, e acho que é um pouco do que a gente busca fazer no nosso dia a dia aqui na XP e o que a gente vê de oportunidade no momento. Legal. Eu tenho um ponto em relação a isso. A frase do Guilherme, ela diz linkar o brasileiro com o que há de melhor, conectar. Só que ao longo dos últimos anos, uma das principais críticas que a gente recebia dos nossos parceiros e dos nossos clientes é o seguinte: como que o meu investidor, que não é multimilionário, que não é investidor que tem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de reais, um investidor que tem 50 mil reais, que tem 10 mil reais, que tem 100 mil reais para investir, como que ele pode investir no exterior, ainda podendo contar com liquidez? Porque antes você não tinha nenhuma opção de, como que eu vou acessar o mercado lá fora sem ser multimilionário e tendo o atributo da liquidez ao meu lado? Como que a XP resolveu isso? O que a XP tem para oferecer em relação a isso? Acho que Danilo, Fabiano, Danilo, talvez o Danilo possa contar a nossa receita, a nossa história, a mágica que vocês fizeram
para trazer essas opções para os clientes que não são multimilionários. Claro. Bom, basicamente a gente sempre faz engenharias de produtos e quando a gente entrar efetivamente nos produtos, a gente pode detalhar um pouquinho mais essa engenharia, mas talvez um caso bem emblemático, um caso bem conhecido, seja o caso do contrato futuro de S&P 500 que é negociado na B3, na Bolsa Brasileira hoje. Então, ele é um contrato, um derivativo, uma posição sintética que a gente consegue ter acesso às 500 maiores ações americanas dentro do Brasil e, com isso, a gente consegue, de forma barata e de forma acessível, com tickets bem pequenos, com bastante acessibilidade, nossos fundos, e a gente mudou isso recentemente, essa semana foi uma das novidades que a gente trouxe para a Expert. A gente conseguiu colocar todos os nossos fundos a partir de R$100. Então, com R$100, a gente consegue ter exposição às 500 maiores ações americanas, por exemplo. Então, nosso desafio, nossa busca constante por sempre dar acesso a todos os investidores, o Fabiano falou uma palavra bem legal, nosso DNA de democratização, da gente conseguir prover esse acesso e não só com tickets bem reduzidos, a gente tinha um ticket já bem acessível de R$500, a gente reduziu ele para 100. A gente também provê a partir da nossa família Trend, que é a nossa família de fundos indexados, mas focando aqui no nosso ponto internacional, a gente tem custos bem reduzidos, então as taxas de administração vão desde taxa zero, que a gente tem fundos com taxa zero, até o nosso maior fundo, que é de 0,70. Então, realmente são fundos baratos quando a gente compara, por exemplo, com a indústria ativa, o clássico 2,20. E tudo isso combinado ainda com uma alta liquidez dentro dos fundos. Então, nosso fundo mais longo, a gente precisa de 10 dias para poder devolver o recurso para o nosso investidor. Nossos fundos internacionais são normalmente ou um D0 que você pede, um D0 D2, ou seja, em 2 dias o dinheiro está na conta após o pedido de resgate, ou alguns casos em 7 dias a gente tem essa devolução. Então, o movimento ele é bem ágil, tem uma possibilidade de ter exposição a diversos setores. Até, Fabiano, se puder passar o slide, por gentileza. A gente tem uma grade bem completa de fundos, então essa daqui é toda a nossa família Trend. A gente tem aí, focando especificamente em bolsas, nos vértices, nos nossos betas internacionais. A gente tem bolsa americana, bolsa chinesa, a gente tem a pauta de ESG, que é a parte de governança, meio ambiente, social, que são empresas focadas nessa parte de sustentabilidade. A gente tem uma bolsa chinesa e acho que várias palestras na nossa atual Expert vieram falando sobre isso, e dessa evolução da China, desse aumento de representatividade na China dentro do mundo. Então, a gente consegue ter exposição ao mercado acionário chinês. A gente tem outros acessos, como, por exemplo, o nosso ouro, que também compra um ouro global negociado na Bolsa Americana, entre outros vértices específicos que a gente tem. E a gente sempre se compromete e continua buscando novas possibilidades para conseguir dar esse conduíte, dar esse acesso aos nossos investidores ao mercado externo. Boa, Danilo. Eu acho que a mensagem é um pouco isso. Acho que trend que a gente sempre fala, e acho que está até aqui na minha camiseta, é o último, essa camisa da área de fundos aqui, acho que o Fabiano e o Danilo têm também. Se não tiver, eu vou ter que arranjar uma, porque eu falei da camisa. Já vai ter que arranjar uma. Trend, no final das contas, como a gente fala, é um produto que visa entregar um índice. Ele visa dar o acesso a um determinado índice. Principalmente hoje, os nossos trends são focados na parte de renda variável, ou seja, as bolsas, como o próprio Danilo falou, bolsa americana, bolsa chinesa, mas a gente tem várias outras alternativas diferentes. No final das contas, o que é trend é visar dar acesso, visar
ter aquilo que o investidor busca, investimentos temáticos nos temas mais imagináveis possíveis. Para que a gente possa explorar tendências globais, de médio prazo, de curto prazo e de longo prazo nas nossas carteiras de investimento. Mas eu sei que essa família... Desculpa, vai lá, Danilo. Não, ia só comentar que ontem a gente fez uma live específica sobre a família Trend para falar com mais detalhes, menos foco no internacional e mais nas características da família. A gente explorou mais o tema do que a família Trend, menos dessa diversificação que é tão importante, que está sendo o foco do nosso papo de hoje. Quem tiver curiosidade, convido a assistir essa live, agora a gravação que a gente fez ontem. Boa, bom ponto. Quem quiser assistir novamente a reprise dessa live foi feito, vai ali, busca no seu navegador bit.ly /reprises XP Asset. Tudo minúsculo, bit.ly /reprises, no plural, XP Asset 12S. Vai estar lá disponível todas as lives, inclusive, que a gente fez desde o dia 14 aqui na nossa sala virtual e nas outras interações. Falando em internacional, Fabiano, o que está saindo no forno? O que tem de novidade? O que tem de coisa boa para mostrar para a gente? Onde que os nossos investidores, que tipo de mercado os nossos investidores poderão acessar? Mas antes disso, pessoal, eu estou acompanhando aqui as perguntas do Q&A e eu vou introduzir essas perguntas à medida que sejam possíveis, mas podem mandar lá que eu estou acompanhando e eu vou colocar, e os palestrantes, o Danilo e o Fabiano também estão acompanhando. Fabiano, o que está vindo? Bom, primeiro dizer que a beleza dos fundos Trend é que eles são extremamente versáteis, né? Você consegue explorar índices do mundo todo numa estrutura de produto relativamente simples. O grande destaque é que não precisa ter conta no exterior. Esses fundos Trends, eles são locais, regulados aqui pela CVM, e como o Danilo mencionou, eles acessam esses mercados lá fora, esses índices lá fora. Então, a gente já tem o Bolsa Americana, já tem o Trend de Tecnologia, que explora o setor de tecnologia, o Trend Ouro. Na medida que a nossa carteira recomendada tem 28% fora do Brasil, Brandão, nós precisamos trazer possibilidades para implementar essa alocação. Para todos os clientes, então a família Trend, boa parte é para investidor geral, não precisa ser investidor qualificado, e a partir de R$100. Então, democratização, acesso, versatilidade, simples, fácil, descomplicado. Então, nessa forma, vamos dizer assim, nós temos trabalhado em alguns temas que têm sido muito solicitados pelos clientes e pelos assessores, né? O Trend Bolsa China, ele já nasceu, é um produto que eu particularmente gosto muito, falo bastante com o Lucas aí no dia a dia. Hoje, inclusive, a China soltou os dados de PIB, né? Cresceu 3,25% no trimestre. Então, é uma potência mundial, vai continuar sendo. As previsões dizem que até 2030 a China vai ser a maior economia do mundo. Então, pensando no nosso portfólio daqui para frente, é um jeito de posicionar a vela do barco. Se os bons ventos vêm de fora, a gente tem que fazer agora. Mesma coisa para a Bolsa Global. Então, na medida que o Bolsa Chinesa ele segue o MSCI China, que tem aproximadamente 600 das grandes e médias empresas listadas na China, o Bolsa Global segue o MSCI Global. Então, você tem acesso às bolsas mundiais em uma alocação só. Analogamente, o crédito high yield americano, tesouro americano, ou seja, 2 temas de renda fixa vindo aqui de maneira complementar na construção de carteira. Vale a pena, Fabiano, antes de continuar, eu vou ter uma pergunta para você do Tentinha, que já chegou no nosso Q&A, mas depois eu volto nela. O que é high yield? E pode explicar também um pouquinho melhor do que significa tesouro americano, qual é a coisa mais replicável que o investidor local pode atrelar isso no mercado local, para, enfim, botar um pouquinho mais de termos que a gente está acostumado a discutir no dia a dia. Perfeito.
Bom, vou começar do trem de bolsa chinesa. Eu já falei que é o MSCI China, que é o índice que reflete as 600 maiores empresas na China. O Bolsa Global, as 3.000 empresas mais relevantes nas bolsas do mundo. Então, um jeito de investir num investimento só no mundo todo. O crédito high yield americano, ele é aquele crédito emitido pelas empresas domiciliadas nos Estados Unidos, que tem uma percepção de risco um pouco maior, né? Aquelas empresas que os credores, quando vão investir o dinheiro, exigem um prêmio de risco um pouco maior. Existe Ou uma seja, percepção. isso resulta em taxas maiores, correto? Prêmios de Por um risco. lado, você tem uma percepção de risco maior e, por consequência, os investidores eles exigem um prêmio de risco, uma rentabilidade maior para correr aquele risco, né? Então, isso é o que no mercado nós chamamos de high yield, que significa alto retorno, né? Que está associado também a uma percepção de alto risco. Então, esse trend internacional, Lucas, ele replica os bonds, os títulos emitidos por essas empresas nos Estados Unidos em um investimento só, né? Ele não tem a variação cambial, ele é em reais, né? Então, uma renda fixa já arrediada para reais tem essa proteção cambial, de modo a ter exposição a esses temas, a essas empresas americanas na renda fixa, tá? Não são listados em bolsa, não são ações. E o Tesouro Americano, ele é o grande porto seguro dos investidores globalmente. São aqueles títulos emitidos pelo governo americano, em vários vencimentos, né? Em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, a gente está correndo o risco de contraparte, o risco de crédito do governo americano. Como esses títulos eles são percebidos atualmente como os ativos mais seguros do mundo, acaba sendo muito mais uma possibilidade de segurança e de liquidez do que necessariamente de rentabilidade, né? Então, quem quiser estacionar aqui num porto seguro, hoje, dentro das possibilidades que a gente tem no mundo, não é 100% livre de risco, mas o Tesouro Americano ele reúne esses bonds emitidos pelo governo dos Estados Unidos. É como se fosse a parcela, digamos que de títulos pré-fixados curta do Tesouro Americano, é isso? Como se fosse o pré-curto, a posição pré-fixada curta no Brasil, só que obviamente nos Estados Unidos. No nosso caso especificamente, a gente vai acessar os títulos um pouquinho mais longos, então a gente vai estar ali no espectro entre 7 a 10 anos de duração de vencimento desses títulos, mas como o Fabiano bem colocou, a gente tem uma situação de o título mais seguro do mundo, dificilmente a gente vai ver os Estados Unidos não pagando alguma dívida, extremamente improvável. E nesse momento de todo mundo se tiver um aumento de aversão a risco, de maior preocupação, a gente vê uma possibilidade interessante dentro desse Tesouro Americano, que os investidores vão buscar mais segurança, e nada melhor do que falar dos Estados Unidos como um bom porto seguro. Tem uma pergunta que chegou no chat já em relação a isso, e eu vou, desculpa te interromper, Fabiano, que é uma pergunta que vem bastante a calhar com a discussão do Tesouro Americano. Hoje a gente discute no Brasil, juros americanos a 0,025, que é o que a gente chama de Fed Funds, que é a taxa de juros curtinha, que é o nosso CDI, vamos dizer assim. Traduzindo mais próximo, obviamente não é bem assim, mas é traduzindo mais próximo. Como é de 7 a 10 anos, o que tem na curva, o que é os juros de 7 a 10 anos médio hoje nos Estados Unidos? Olha, varia hoje, Lucas, dependendo das comunicações do Fed, das manifestações de corte ou não, né? Hoje, a perspectiva é que os juros continuem baixos nesse horizonte. Não sei exatamente quanto que eles estão remunerando, mas a última vez que eu vi é algo em torno de 2%, tá? De 1,5% a 2%. Mas vai refletir um pouco como que os Estados Unidos vai sair dessa pandemia, se toda essa liquidez que foi injetada com esses pacotes de estímulo
vão exigir, de certa forma, uma subida de juros para segurar a inflação. Não me parece que é o caso, eu não acredito nisso pessoalmente. Mas hoje a fotografia é mais ou menos essa. Mais uma vez, mesmo tendo esse horizonte de investimento maior, como o Danilo comentou, o Tesouro Americano ele vem muito mais como um play de segurança e liquidez do que necessariamente de altos retornos. Para altos retornos, se for realmente tomar risco, a gente tem outros caminhos aqui na renda fixa, como o próprio crédito americano que eu comentei anteriormente. Perfeito, perfeito. Acho que no final das contas é algo que, como um ativo longo, não é um ativo curto, tem volatilidade, mas é uma volatilidade que é muito segura porque é lastreado em títulos de dívidas emitidos nos Estados Unidos de 7 a 10 anos, que hoje ainda é o ativo mais seguro do mundo. Perfeito. Aproveitando, Lucas, que eu vi que veio uma pergunta nessa direção, o crédito high yield americano, ele tem uma remuneração histórica média de 4 a 5%, dólar mais 4 a 5%. Com essa chacoalhada do Covid, o spread high yield nos Estados Unidos bateu 11%. Ou seja, os credores que antes exigiam algo em torno de 4 a 5% ao ano de remuneração para investir nessas empresas, passaram a exigir 11%. Natural, a percepção de risco aumentou, né? Então, acaba sendo uma oportunidade da gente investir fora do Brasil na renda fixa e ainda obter bons retornos, né? Obviamente, na medida que o governo americano interviu e trouxe sinalizações positivas, isso já voltou para algo como 6%. Então, ainda assim está 1,5% acima da média histórica, né? Pode ser uma boa oportunidade de retorno, mas vai responder essa dinâmica, né? Dentro dos Estados Unidos. Lembrando que todos os temas que a gente falou até agora, o Bolsa Chinesa, o Bolsa Global, o crédito high yield americano e o Tesouro Americano, eles são em reais. Então, isso ajuda a responder uma pergunta que em algum momento virá, que é, o dólar não está muito alto para investir fora do Brasil? Perfeito. Essas possibilidades, elas não dependem do patamar que o dólar está. Elas têm a proteção cambial, tanto para o bom quanto para o mal. Então, a gente não corre a variação cambial, a variação da moeda nesses casos. A gente surfa apenas o retorno da estratégia, que é o tema do trend. E eu acredito que a gente tem alguns fundos também com exposição cambial, mas eu acho que você vai abordar isso depois, salvo engano. Mas perfeito. Exato. Outros temas, Lucas, só para fechar, o trend bolsa americana alavancado, que é, na verdade, o S&P 500 vezes 2, tanto para o bom quanto para o mal. Então, se o S&P sobe, ele tende a subir 2 vezes mais, mas se o S&P 500, que replica as 500 maiores empresas americanas, cai, ele vai cair 2 vezes também. Só um comentário aqui em relação à alavancada, que desculpa te interromper, é um conceito que a gente sempre gosta de frisar para os nossos clientes e para os nossos parceiros. Esses fundos que a gente nomeia como alavancado, e quando o Fabiano fala 2 vezes, a gente fala de 2 vezes de risco. É impossível cravar 2 vezes o retorno para alta, é impossível cravar 2 vezes o retorno para baixo. Mas se você vê ao longo das janelas médias e longas, você vai ver que as janelas mostram risco, ou seja, volatilidade, que é a principal medida de risco que a gente tem hoje, sendo muito próximo do dobro, muito próximo de 2 vezes o daquele ativo, só para não confundir um pouco com dobro de retorno, não, dobro de risco, dobro de volatilidade. E só complementando o último ponto, o dobro de risco diariamente. Então, todas as entradas e saídas de investidores do fundo, movimento da própria Bolsa Americana. Eu, junto com o meu time aqui, a gente faz a gestão dos fundos e o nosso mandato é efetivamente manter a aderência ao que a gente busca em cada dessas estratégias, e a gente fica todos os dias calibrando esse 2 vezes comprado para no dia seguinte a gente entregar o mais próximo de 2 vezes o retorno. Nunca vai ser cravado, mas a gente vai buscar aí a maior aderência possível a isso. Perfeito. Desculpa, eu interrompi. Continua, Fabiano. Então, acho que só para dar sequência, então, em muitos outros temas, né? Bolsa na Europa, saúde global, muitas empresas estão ganhando relevância nessa corrida pela vacina, em medicamentos, em biotecnologia.
Então, é um investimento que captura toda essa tendência de uma vez só. O ESG Global, ESG são as 3 letrinhas que estão transformando o mundo de investimentos. Traduzindo para o português, é o ASG, né? É o ambiental, social e governança. São aquelas empresas que têm destaque nos seus setores de atuação, mas que também adotam boas práticas de impacto ambiental, social e de governança. Nesse ESG Global, se investe em ações do mundo todo, mercados emergentes, mercados desenvolvidos, e que estão em linha com essas práticas de sustentabilidade. Enfim, só alguns temas do que está no forno, muita coisa bacana vindo. Já antecipo aqui um pouco de spoiler, trend de commodity, trend de liderança feminina, que só investe em empresas que promovem igualdade de gênero, que têm executivas sentadas no board da empresa, então, e muitos outros. Então, a grande não vai dar beleza spoiler, senão a gente não vai conseguir surpreender depois. Calma. Deixa um pouquinho de surpresa. Conta pra gente como então é a grade. Perfeito, você já botou aqui. O que a gente tem já hoje de fundos indexados lá fora para os nossos investidores? Tudo que você está vendo na tela, Brandão. As bolinhas em amarelo são em reais, tá? Então tem a proteção cambial, não importa onde está o dólar, você vai ter exposição só ao fator de risco do fundo, ao tema do fundo. E as bolinhas brancas, elas também consideram a variação do dólar. Então, se o dólar sobe, ajuda o fundo a subir. Se o dólar cai, a cota também tende a ter uma pressão para baixo. Tá? Você vai perceber que tem algumas bolinhas que estão iluminadas. Né? O trend de Bolsa Europeia, o trend de Tesouro Americano, que a gente mencionou, que está no forno, né? O trend de Bolsa Global. Então, essas bolinhas iluminadas, elas estão terminando de gratinar no forno. Então, acho que nos próximos dias já vão estar disponíveis no site da XP. Tá? É mais para vocês saberem que a oferta vai estar completa. Quanto mais para a direita, mais global a estratégia, mais ampla a estratégia. Quanto mais à esquerda, mais focada numa economia, num tema específico. Então, pode ver que a gente tem o trend Tesouro Americano está aqui, o trend Bolsa Americana está mais aqui para a esquerda também, o Bolsa Chinesa também. Né? Então, mais focado em um tema específico. Né? E aqui a direita é mais amplo. Então, passando rapidamente, Lucas, no universo de ações, os trends XP Inc., que eles acessam a ação da XP fora do Brasil, lá na Nasdaq. O balanceado, ele tem uma parcela reduzida. O XP Inc., ele tem uma parcela mais concentrada, ambos em reais. O trend de tecnologia é um que eu gosto bastante também. Ele investe em empresas globais com uma grande concentração. Como é? Esse eu tenho na minha carteira, o trend tecnologia. O trend XP Inc. e o trend tecnologia eu tenho na minha carteira. Já era uma tendência, né, Lucas? O setor de tecnologia cada vez mais presente na nossa vida. Com a pandemia, o futuro foi antecipado. Então, esse setor de tecnologia está muito mais presente no nosso dia a dia. A gente está fazendo a Expert online, nós estamos fazendo nossas compras pelo computador, né? Assistindo aqui a nossa mídia digital. Já zerei todas as séries aqui no Netflix. Então, é um jeito que a gente tem de incorporar, de poder surfar essa tendência global, fazendo investimento através do trend de tecnologia. É um tema setorial, vamos dizer assim, com uma grande concentração de empresas americanas, já que as techs, as empresas de tecnologia, estão ainda bem concentradas lá nos Estados Unidos, Vale do Silício, né? Então, trend de Bolsa Americana maior. Dá uma ideia das empresas que estão dentro desse trend de tecnologia. A gente tem a Microsoft, a gente tem a Amazon, a própria PayPal, que é uma empresa de pagamentos. Então, não é simplesmente que fazem os softwares, né? Mas as que estão envolvidas, de certa forma, na logística, né? E nessa dinâmica integrada com a tecnologia e com a economia digital. Legal. Trend de Bolsa Americana te dá acesso, a partir de R$100, à maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. Você tem as duas versões, tanto em reais quanto em dólar. Também agora o trend de Bolsa Chinesa já está disponível na plataforma da XP. Tá? Trend de Bolsa Chinesa, a partir de R$100 é possível acessar a segunda maior economia do mundo. Para mim,
eu tenho na minha carteira, é um dos grandes cavalos, olhando aí para o médio e longo prazo, nessa retomada global. O trend bolsa europeia deve sair aí nas próximas semanas, tá? O trend cannabis, ele explora as empresas, investe nas empresas que participam dessa cadeia de produção, distribuição e logística do cannabis, naqueles países em que a legislação permite, né? Então, é um tema que tem crescido bastante também, principalmente nos Estados Unidos, na produção de óleos medicinais, do uso da substância de diferentes maneiras, né? Então, pelo fato de ser um tema, de ser um assunto que é legal em alguns países, né? Está tendo um avanço no aspecto regulatório, ele ainda é um setor com muito potencial de ganho, com muito potencial de crescimento, né? Então, esse trend captura essa tendência. E, por último, o trend ESG, que já está disponível. Então, dá para investir já nas empresas com destaque nos seus setores e que incorporam essas práticas ambientais, sociais e de governança. E também, nos próximos dias, nós devemos já ter o trend Bolsa Global, a partir de R$100, encaixa em qualquer carteira, Lucas. Boa. Eu vi que você já comentou ali do saúde global, mencionou ali do trend tesouro americano, trend crédito americano. Vi que tem ali uma seção de alternativos também. E tem um nome, tem uma sopa de letrinha ali, mas eu vou deixar para você falar dessa sopa de letrinha que saiu no Brasil Journal, inclusive, hoje de manhã. Depois, conta os nomes mais fáceis aí, explica um pouco como funcionam esses dois, o dólar e o ouro. Tá bom. Bom, aqui serão os trends que vão ter temas não tradicionais, vamos dizer assim. Não é aquela renda fixa ou aquele universo de ações que a gente já está super familiarizado. Bom, o trend ouro, ele permite que você faça acesso, que invista nessa commodity, no ouro, que é tido como uma reserva de segurança, ele tem um valor intrínseco e ele acaba se valorizando muito nesse momento de incerteza, ele também é um porto seguro, né? Então, aqui você tem as duas opções, tanto o ouro dólar quanto o ouro em reais. Um fundo cambial, então, se você acredita que o dólar vai continuar sendo uma moeda forte, vai continuar se valorizando, né? O trend dólar, ele te dá essa exposição cambial à moeda, tá? Por exemplo, esse ano a gente tem eleições americanas, né? Na medida que, perante essa incerteza, todo mundo migra para o Tesouro Americano, que são os ativos percebidos como seguros, é natural que essa migração do dinheiro para os Estados Unidos fortaleça o dólar. Então, o trend dólar, ele permite você ter essa exposição à moeda, né? E, por último, o trend SPAC, né? Que ele significa, uma sigla americana de Special Purpose, né? É um fundo com um propósito especial aqui, que ele, na verdade, ele vem para dar exposição a uma estrutura nos Estados Unidos, listada na Bolsa Americana, em que existe uma gestão extremamente especializada para buscar aquisição de uma empresa com potencial de crescimento, né? Então, ele foi um trend orientado a essa gestora específica, a essa oportunidade específica, e é por isso que ela se enquadra, vamos dizer assim, como uma transação de aquisição, né, da sigla M&A, que a gente fala, super orientada à aquisição de um deal, de uma transação com um grande potencial, por isso que se enquadra dentro de alternativos. Eu vejo esse mapa, Lucas, bem populado, mas perto do que está por vir, esse cardápio ele só vai crescer. Esse QR Code, aqui à direita, pode apontar a câmera do celular para ele e acessar o link que o seu celular vai mostrar, e você vai entrar no site dos fundos trend. Eu salvaria nos favoritos, porque toda semana vai ter um assunto novo no site, um tema novo aparecendo aqui, seja commodities, seja Bolsa Europeia, Bolsa de Mercados Emergentes, liderança feminina. Vou parar por aqui, senão vão me dar bronca aqui de dar spoiler da próxima temporada. Mas salva no favoritos, porque esse é o site da família Trend. Boa. Eu só queria dizer que você falou que tem um fundo que é comprado no dólar. Para quem quiser eventualmente fazer uma posição contra o dólar, ou seja,
Só que aí só em reais você também tem um trend short dólar na nossa plataforma disponível, tá? Então só dá esse, não é um spoiler, já existe há algum tempo, é só pedir para o assessor, ele consegue fazer essa opção para você. Bem legal, são alternativas super diferentes. Nosso primeiro trend de praticamente private equity foi lançado, que é esse HPX SPAC, então a gente tem muita coisa legal vindo, olhando para frente. Tem algumas perguntas aqui, e que eu acho que vale para o Danilo e principalmente o Fabiano. Primeiro, a gente está vendo a criação de fundos de previdência trend internacional? Existe um desafio regulatório quando a gente fala de fundos previdenciários que apontem integralmente para o exterior. Não vou entrar muito aqui nas normas, mas basicamente não é tão trivial conseguir fazer esses acessos igual a gente consegue fazer quando a gente está falando de fundos não previdenciários. No nosso exercício diário de pensar em engenharias de produtos e pensar em novas alternativas, com certeza os acessos ao exterior via fundo previdenciário passam no nosso checklist todos os dias. A gente ainda não tem uma resposta, a gente vem tentando encontrar uma alternativa já tem um tempo, assim, não é algo recente. A gente espera em breve ter novidades, mas por enquanto a gente tem só essa grade, a gente, no que a gente pode se comprometer em relação a acessos internacionais. A gente vai rechear cada vez mais esse cardápio, mas infelizmente no prévio ainda não tem uma resposta muito óbvia aqui pelo nosso lado, pelo aspecto regulatório. Perfeito. O Gervásio fez uma pergunta também importante e interessante sobre o trend bolsa chinesa. Por que ele é um multimercado e não um FIA? Eu digo isso porque os multimercados, para quem não conhece, em geral e não todos, mas grande parte deles tem o que a gente chama de tributação de longo prazo, que é uma tabela regressiva que começa de 22,5% de imposto de renda e vai até 15% em 2 anos, com cotas semestrais. O trend bolsa chinesa é um fundo de bolsa, no final das contas. Ele replica o MSCI China com hedge cambial. Por que ele é um fundo com tributação de longo prazo e não um FIA? Não foi possível estruturá-lo como um FIA? O grande desafio aqui é a parte de como a gente efetivamente aponta o nosso fator de risco para os diferentes índices, diferentes vértices que a gente monta. Então, eu dei ao longo do nosso papo o exemplo do S&P 500, que é um contrato futuro negociado na Bolsa. A gente faz a nossa exposição no trend China, no nosso trend Bolsa chinesa, a partir de uma estrutura de swap, que é basicamente um derivativo que a gente troca um fluxo por outro, 2 fluxos de caixa, e a gente aponta a nossa ponta comprada no swap, ou seja, efetivamente o que a gente vai receber para um ETF lá fora, lá na Bolsa, lá nos Estados Unidos, de MSCI China. A gente, por ter essa posição sintética, a gente não tem efetivamente as ações na mão. O FIA, pelas questões regulatórias e até fiscais e etc., ele tem um mínimo ali de 67% que a gente precisaria estar comprado em ações, mesmo que e a gente está no 100% comprado no Bolsa Chinesa, mas a gente está comprado de forma sintética, não de forma direta, por isso que acaba tendo um pouco essa ineficiência. É muito uma questão de o cobertor curto. Se a gente fosse tentar fazer um FIA, talvez a gente não conseguisse fazer o produto que a gente fez, então a gente prefere prover o acesso, mas todos os dias a gente fica refletindo aqui em como dar uma posição diferente para ter um acesso mais interessante e naturalmente um termo fiscal mais eficiente para os nossos investidores. Perfeito. Antes, eu vou pedir depois para o Fabiano mostrar para a gente se a diversificação internacional é boa ou não para o retorno e a consistência de resultado de longo prazo da carteira do cliente. Mas antes disso, eu vou responder uma pergunta do José Carlos, que ele mandou aqui, que é o seguinte:
Alguns clientes questionam se a compra direta de BDRs não seria uma boa alternativa para exposição no exterior. Eu vou dizer que a resposta provavelmente é sim, mas tem alguns detalhes. Primeiro, BDRs exigem um nível de qualificação do investidor muito alto. Ou seja, em geral, salvo engano, e me corrijam se eu estiver errado, apenas investidores profissionais, que são aqueles investidores que têm mais do que 10 milhões de reais em investimentos financeiros, conseguem acessar grande parte das BDRs que são emitidas e tradeadas e negociadas aqui no Brasil. Fora isso, você também tem que saber qual empresa comprar, você tem que ter um modelo analítico claro para definir por que empresa A e não B, e a gente acredita que ter acesso via um fundo que replica um mix de ativos, uma carteira de fato de investimento na bolsa lá fora, que é o que o Trend propõe, tira você do risco específico de uma empresa ou de outra que eventualmente você pode acertar ou errar. Então a gente faz isso via Trend. Se o cliente tem perfil, se você tem perfil para investir via BDRs e entende e sabe fazer análise de ações bem, perfeito. Se você, mercado financeiro não é o seu trabalho durante o dia e durante a noite, que nem o nosso e você talvez não tenha tempo, talvez seja mais, por assim dizer, seguro fazer via fundo, via carteira diversificada. Se eu puder te complementar, Lucas, acho que são propostas distintas, né? O BDR, que ele é para investidor qualificado, tem uma consulta pública na CVM para tornar disponível para investidor geral, mas ainda não é uma realidade. Ele te dá exposição a uma empresa. Então, como o Lucas mencionou, você precisa ter convicção que você está escolhendo aquela empresa correta, né? Por outro lado, o Trend, ele vai te dar acesso a um mercado. É outra proposta, não existe nem certo nem errado, mas é outra proposta. É de você estar posicionado, por exemplo, para o avanço da Bolsa da China. De você estar posicionado para a retomada e contínuo crescimento da Bolsa americana. De ter o retorno do crédito das empresas nos Estados Unidos, né? Então, além do Trend ele ser para investidor em geral, qualquer cliente consegue acessar a partir de R$100. Então, mais democrático que isso, só uma pizza aqui em São Paulo, viu, Lucas? Não sei se vale uma... O Trend está mais barato que uma pizza em São Paulo, para ser bem honesto. No Trend. Mas é democrático, é acessível e o BDR, ele cumpre a sua função, né, de você investir em uma empresa, apesar dele ser restrito para investidores qualificados. Perfeito. Como se o cliente tem perfil para isso, se o cliente sabe escolher as empresas e ele entende como operar o mercado internacional, acho que faz todo sentido, se ele se sente confortável. Caso ele não se sinta confortável, não seja esse o trabalho dele, o seu trabalho, acho que o Trend te dá uma opção mais diversificada. Não tem certo, não tem errado, são opções. Fabiano, e qual que é o efeito, para a gente encerrar, qual que é o efeito de uma exposição internacional na carteira do cliente? Bom, como eu mencionei no início, Lucas, independente de pandemia, independente de cenários, existe um benefício que acessar ativos internacionais traz para a sua carteira, né? Como a XP vem se posicionando, e é a grande pergunta que eu recebo, né? Para quem não estava no começo aqui da nossa conversa, a XP tem recomendado uma parcela relevante da sua carteira fora do Brasil, que é essa parcela rosa aqui, avermelhada. A pergunta é como que eu faço essa implementação? Existe uma ciência por trás dessa recomendação aqui na pizza da XP. E eu fiz essa simulação, e eu queria dividir com vocês, para mostrar esse contraste, Lucas. À esquerda é o típico portfólio brasileiro, 100% doméstico. Então, ele investe um pedaço em CDI, um pedaço na renda fixa né? Um pedaço em inflação, um outro em multimercado, em ações, típico portfólio brasileiro, brazuca. Em contraste, no portfólio B, nessa simulação que eu fiz, eu mantive 80% de Brasil, só que eu coloquei 20%
em fundos passivos globais, sendo 15% em bolsa global, em dólar, ou seja, aqui a gente está correndo 2 fatores de risco ao mesmo tempo, da bolsa global e o da moeda, e coloquei um pedaço também de crédito global, em reais, renda fixa, sem exposição cambial. Então, ficou um portfólio 80-20. Olha só o efeito que gera, ou que gerou nos últimos 5 anos, com fechamento em março de 2020. O portfólio A, que é só de Brasil, ele rendeu 10,7 ao ano nesse intervalo de 5 anos, de março de 2020 para trás. Já o portfólio B, ele rendeu 12,6. Ele teve uma rentabilidade 1,9 acima do portfólio apenas de Brasil. Então, aqui a gente já tira uma primeira conclusão, Lucas, que é um case de explorar boas fontes de retorno. A gente não está deixando dinheiro na mesa ao investir fora do país. Na outra dimensão, que é a dimensão de risco, que aqui no mercado nós usamos o termo volatilidade, o portfólio só de Brasil, ele teve um risco de 7,1% ao ano nesses últimos 5 anos. Ao passo que o portfólio B teve um risco anual de 4,5%. Ou seja, um risco menor do que o portfólio só de Brasil. Então, aqui a gente vê se materializando o benefício de você explorar fontes de retorno que são pouco correlacionadas com o Brasil. Num contexto agregado de portfólio, você acaba diminuindo o risco, porque enquanto um ativo sobe, o outro sobe menos ou cai, né? Então, você tem um efeito de compensação, um efeito de otimização do risco total da carteira. Então, ativos internacionais melhoram a relação risco-retorno do seu portfólio. A teoria moderna de portfólios comprova, é científico. Então, não é só um tema de eficácia no Brasil. É explorar bons retornos e reduzir o risco da carteira. Perfeito. E o Trend te permite fazer isso de uma maneira acessível e barata. Perfeito, perfeito. Só lembrando, galera, só reforçando que aqui é um estudo com base de retornos passados, não é uma promessa de rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura, e que é uma simulação com base em uma carteira específica que foi formada. Isso é importante ficar claro aqui para os nossos investidores. Ninguém está prometendo nada, mas é um estudo que foi feito com bastante seriedade e padrões de simulação. Acho que é importante. Acho que para terminar, gente, eu vou passar um pouquinho... Tem algumas perguntas aqui que eu não vou conseguir endereçar a tempo, porque a gente está chegando no final da nossa live, então já vou deixar de antemão o seguinte. Quem não conseguiu ter a resposta à sua pergunta, por gentileza, manda para a gente por e-mail. O e-mail é ri@xpasset.com.br, R de rato, I de internacional, @xpasset.com.br, e a gente responde por lá. Última pergunta aqui que eu vou fazer aqui. Trend Tesouro Americano e Trend Crédito Privado Americano. Vai ser para investidor geral ou para qualificado? A gente montou o mecanismo dos fundos sempre tentando dar a maior acessibilidade possível. E nesse caso a gente vai prover esse acesso ao investidor em geral. Então, qualquer investidor com um ticket mínimo de R$100 vai conseguir se expor ao título de high yield americano e ao tesouro americano de forma democrática. Logo, obviamente, respeitando o perfil de risco, suitability, claro. E conversando, sugerimos fortemente que converse com o seu assessor nisso. Gente, gostei muito. Infelizmente, não foi possível responder todas as perguntas. A gente responde por e-mail quem tiver. Essa live vai ficar disponível na nossa página de reprises. Eu mandei o link da reprise no chat, quem não viu. De qualquer jeito, é bit.ly, bit com i, li com y, ly, /reprises XP Asset. Deve subir daqui a 1 ou 2 horas, depende, tem que salvar. Esse arquivo tem quase 1 GB para subir, demora um pouquinho, YouTube, internet, por aí vai. Mas vai subir, vai estar disponível para vocês. A gente está aqui à disposição. Fabiano, Danilo, muito obrigado por hoje. Se vocês quiserem deixar uma palavrinha final para a gente encerrar.
Queria agradecer pela participação de todos. A gente reforça aqui nosso compromisso dentro da família Trend, aí especificamente em fundos que dão acesso a investimentos internacionais, de rechear esse cardápio cada vez mais. E reforço um ponto que o Lucas falou que é super importante, olhar a carteira recomendada da XP, conversar com os assessores para montar uma carteira balanceada, montar uma carteira saudável no longo prazo, para conseguir surfar todos os benefícios que o Fabiano sintetizou bem na simulação que ele fez, que de fato essa diversificação não só em ativos locais no Brasil, mas em ativos globais também é super importante para ter uma carteira cada vez mais saudável e cada vez mais rentável no longo prazo. Eu também agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Eu vou deixar uma mensagem final que é hora de fazer a revisão do portfólio. Converse com seu assessor, com sua assessora, que são os especialistas. Avalie se o novo contexto econômico pede algum tipo de ajuste. Do lado da XP, nós teremos um cardápio completo e democrático de opções internacionais para você poder explorar novos temas no mundo todo. A XP vai continuar sendo a ponte do brasileiro para o mundo. Muito obrigado. Pô, gente, brigadão, muito legal. E lembrando, amanhã a gente tem várias interações com os times de fundos e da XP Asset. 8h30 da manhã, o gestor de renda variável da família XP Long Bias, XP Investor e XP Dividendos, Marcos Peixoto, vai participar do Stock Pickers, junto com o Duda Carlos Eduardo Rocha do Ocan e a Sara Delfim da Daia, comandado pelo nosso amigo e querido Thiago Salomão, o Salomani, e junto com o Renato Santiago e com todo o time do Stock Pickers, o Colazo, junto com o Mateuzinho, com todo o time lá. 8h30 da manhã na Expert Session, então logado na sua página na plataforma Expert, 8h30 da manhã, Expert Session. E no final do dia, 7h30 da noite, receberemos o nosso querido Shu Kong, sim, gestor e head de Private Equity da XP, para falar um pouco sobre a democratização do acesso a investimentos em Private Equity. Lembrando que a XP teve o primeiro fundo de Private Equity no mundo destinado para pessoas físicas, com cotas resgatáveis. Esse fundo existe há 3 meses, já comprou 2 empresas, tempo recorde. Então vai ter um dia bastante animado. Gente, obrigado pela audiência de hoje, obrigado e nos vemos no restante da Expert. Aproveitem bastante. Abraço. Obrigado, pessoal.